Juscelino Kubitschek de Oliveira. Finalmente alguém com nome mais difícil que o meu, pô. É difícil, mas tem. O famoso JK, presidente da República entre 1956 e 1961. Você está vendo corretamente, são 5 anos. O mandato era de 5 anos sem reeleição. Por isso que o lema dele era 50 anos em 5. Vamos fazer o Brasil avançar 50 anos em apenas 5. Esse era o lema. Pô, Abrão, eu sempre ouvi falar que ele foi um presidente batuta. Todo mundo gosta dele. É verdade, todo mundo gosta do Juscelino. E por que você não marca ele como um importante na história do Brasil? Eu não marco ele como um marco na história do Brasil e não coloco ele como um herói. São as duas coisas que eu vou tentar explicar na aula. Sem desconstruí-lo, só falando os meus argumentos, antes que vocês fiquem bravos comigo, porque eu cresci escutando da minha mãe que o JK era fantástico. Muito bem. Por que eu não considero o JK como sendo um ponto de referência na história brasileira? Você tem um império que foi desconstruído pela República, né? A República Velha, café com leite. Aí vem o Getúlio, quebra as oligarquias agrícolas, né? Antigonas, regionais, que estavam na República Velha, e vem o Estado Novo. O JK, ele é uma transição ou continuação da briga que havia entre grupos diferentes, quase como se ele fosse um Getúlio democrata, gente boa, bacana, simpático, mas centralizador. Uma visão dele de continuidade das políticas, tanto que no velório do Getúlio, o JK vai e fala, eu perdi um pai. Então ele tinha essa mesma visão centralizadora de concentrar o poder em um único local, numa capital construída para tal, bolada para tal. Então o JK ele acaba sendo uma continuidade daquele processo do Brasil que acaba desembocando na nova república com a Constituição Cidadã de 1988. Ele não dá para olhar e falar, não, isso foi uma quebra de paradigma, de valores, é uma quebra de conceitos. Ele fez 50 anos em 5 do quê? Mais do mesmo. Ele não inventou uma coisa nova, ele não propôs uma dinâmica nova. Não é um novo modelo, não são novos conceitos. Então eu vejo ele como uma continuação do... Infelizmente, não dá para comparar as pessoas. Do Getúlio. Democrata, que eu saiba, nunca nem ousou mandar bater em ninguém. Simpático. Um cara que, assim, adorável. E ele foi adorado. Contar um pouquinho da história dele. Ficou órfão muito cedo. A mãe, a professora Kubitschek, professora de ensino fundamental, criou os filhos ali, ó, na dureza, tendo que estudar. Ele conseguiu fazer medicina, trabalhando junto, se esforçando, entrou na PM já como médico e foi lutar. Ele foi para frente de batalha lutar na Revolução de 32. Minas Gerais ficou do lado do Getúlio, São Paulo contra. Ali na fronteira com São Paulo está eu acho que era capitão também. O capitão, não tenho certeza. Mas ele era o médico oficial que estava cuidando dos soldados na linha de frente que estavam sendo feridos. E o que acontece? Ele, como oficial, ele não tratava os outros, os soldados, as pessoas com desprezo. Ele realmente cuidava, e cuidava muito bem das pessoas que estavam feridas. E isso foi ganhando a simpatia, o apreço das pessoas em volta dele. Teve uma história muito bonita que foi um alto oficial chegou para ele e falou, não, esse soldado aqui, ele já está sem chance de vida, pode esquecer, não precisa socorrer ele. Ele ainda estava estribuchando, estava mal, o JK foi e falou, não, eu vou tentar salvar, gastou uma energia danada e conseguiu salvar esse soldado. E isso virou meio que uma lenda lá no fronte de batalha do lado de Minas Gerais. E essa foi a base dele. A partir daí ele vai crescendo em popularidade, vai crescendo em evidência. Ali na fronteira com Minas Gerais existe um dos primeiros acordos, negociações para acabar com o conflito. Ele participa como oficial e ele vai ganhando importância, entrando no meio político, vira deputado,
vira prefeito, governador e, em 1956, presidente, com o projeto de fazer acontecer. Então, resumidamente, essa é a história do Getúlio até chegar à presidência. O que dá para falar de diferente a respeito do Getúlio? Como mineiro, ele viu a transição, ele viu o começo de Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada. Belo Horizonte era uma cidade toda planejada, no comecinho dela, e teve a mudança da capital de Minas Gerais, de Ouro Preto, né, Vila Velha, para Belo Horizonte. Isso deve ter impactado na cabeça dele, isso deve ter ficado na cabeça dele como um exemplo, uma referência. Isso gera oportunidades, isso gera desenvolvimento, gera crescimento. Então, eu acredito que foi um pouco essa base de fundo que faz com que o Getúlio, simpático, gente boa, democrata, um cara humano, um cara legal para ter ao lado. Pô, Abrão, mas por que você não gosta dele? Ele fez Brasília? Fez Brasília. Naquele período pós-Getúlio, o Brasil ainda estava muito volátil, um monte dessas forças que eu descrevi, os oligarcas, já tinha um movimento comunista forte ameaçando, você tinha um movimento autoritário vindo por parte recente. Não, Getúlio tinha acabado de se suicidar, era tudo muito volátil, muito recente, junto com militares querendo pegar o poder. Então todas aquelas forças que geraram a ruptura do Império, geraram o Estado Novo e ainda crescidas pelo comunismo, estavam ali disputando espaço. Nesse aspecto, o JK foi extremamente hábil em pacificar, em acalmar, em agregar todo mundo. Pô, mas ele não é um herói por isso? Veja, ele não deixou uma continuidade. Ele foi bom o bastante para gerar essa aglutinação. Eu vou explicar por que gerou aglutinação. Teve muito crescimento. Pô, mas crescimento é bom. Depende como você faz esse crescimento. Então, naquela riqueza, naquele fausto que foi o período do JK, ele teve a habilidade de incorporar todo mundo, gerou uma imagem também muito eficiente, né? Uma pessoa que fomentou, naquele período, foi fomentada as artes, a música, construiu Brasília com um arquiteto brasileiro, fantástico. Mas ele não deixou herdeiros. Ele não resolveu o problema e o Brasil caminhou para uma ruptura institucional com o golpe contra a Revolução de 1964. Uma coisa interessante de notar é que o mundo gira e não sai do lugar. Porque se você pegar, o que aconteceu? Não vou entrar em muitos detalhes, mas depois do JK ganha o Jânio Quadros, o Jânio Quadros renuncia, entra o Jango tentam tirar o poder dele e criam o semipresidencialismo. Te lembra alguma coisa? Que é o parlamentarismo com outro nome. Botam o Tancredo Neves para ser o primeiro-ministro. A coisa não dá certo, acontece o golpe, a contra-revolução, vem o regime militar e o primeiro presidente eleito indiretamente pelo Congresso foi justamente o Tancredo Neves, que tinha sido o primeiro-ministro. Tancredo Neves não toma posse porque ele morre, entre o Sarney. Tancredo Neves era o avô do Aécio Neves. Você vê que gira e a gente continua no mesmo lugar. Por isso que eu falo, não teve uma ruptura entre o fim do Estado Novo, entre o fim do Getúlio Vargas até a Nova República. Com a Nova República a gente está vivendo uma mudança agora. Eu acho que já estamos no final do ciclo da Nova República. Estamos já começando a ver a discussão do semipresidencialismo, né? Mas voltando para a conversa. A segunda coisa, que é chato de falar, é que essa pessoa extremamente simpática era corrupta. Ele fez Brasília num período muito curto. E nesse processo ele criou o esquema das empreiteiras. Construiu uma cidade inteira, mas ficou muito rico com o esquemão das empreiteiras. Isso foi documentado durante o regime militar, os militares vão atrás das provas, comprovações. Uma parte vai dizer que também ele queria o fim do regime militar, ele queria ser candidato a presidente de novo, tal.
mas infelizmente eu tenho que falar que as evidências são que ele meteu a mão. Então, e meteu em grande estilo, né? Vamos falar assim, foi o primeiro que criou o esquemão das empreiteiras. Primeiro, assim, de construir uma cidade. Então não dá para colocar ele como herói. Não dá para entrar como marco, né? O Getúlio entra como marco, o Deodoro entra como marco, porque a partir daqui muda o jogo. Não vejo uma mudança dramática durante o período JK. E não colocaria ele como herói, porque ele foi corrupto. Se não tivesse sido corrupto, com certeza seria um herói. Apesar dos valores com os quais eu não concordo em relação à concentração de poder, da continuidade do Getúlio. Mas eu acredito que todos nós somos brasileiros. Então eu não concordo com algumas pessoas que participaram do golpe inicial da República em 1888. Mas quem não era ladrão e se empenhou e estabilizou, ajudou a estabilizar o Brasil, eu acho que deveria ser considerado um herói ou ter em autoestima, a nação tê-lo em autoestima, né? Então, nesse aspecto, infelizmente, o JK, por esse erro dele, eu tiraria ele do rol dos heróis. Construiu Brasília, está lá Brasília, e esse é o legado. Pô, Abrão, e o crescimento todo que teve, essa maravilha toda, tudo foi tão bom. Eu vou contar uma história para vocês que tem muitos casos no país, ou mesmo no mundo, que acontece. Um pai muito esforçado, juntou dinheiro, trabalhou duro de sol a sol, comprou a casinha dele, quitou a casinha, o carrinho, quitou as prestações todas, mobiliou a casa, a esposa também ajudava, trabalhava também. Eles juntando cada dinheirinho, tinha uma poupancinha que eles estavam fazendo para o filho que eles tinham tido, e poder fazer uma faculdade, fazer curso de inglês, estava tudo indo maravilhosamente bem. Um belo dia, acontece um acidente, os dois morreram. E aí apareceu o cunhado, o tio da criança, que vai tomar conta da criança, vai cuidar. O garoto tinha 12 anos, não estava com uma vida sempre muito dura, muita luta, tal, 12, 13 anos, até os 13 anos praticamente só uma pizzaria, um McDonald's, um presentinho simples de Natal, vida muito, mas o tio chegou, ele estava por baixo, tinha perdido o pai, a mãe, era filho único, o tio super carinhoso, simpático, legal, namorador, mas gente boa, nada fora do script. E a vida ficou muito mais alegre depois que o tio chegou, porque eles mudaram para uma casa bacana, com piscina, saíam para comer em restaurante toda hora. O tio trocava de namorada, mas eram sempre namoradas bonitas, simpáticas, viajaram juntos, ele levava o sobrinho para viajar junto. Aquele carrinho que o pai tinha, ele trocou por um carro confortável, bonito, bacana. O único problema foi quando o garoto se formou, eles foram despejados da casa, que tinham se mudado, porque era uma casa alugada e o tio não pagava mais o aluguel. O carro foi tomado e o garoto não pôde fazer faculdade, nem fazer o curso de inglês, porque o tio tinha gasto todo o patrimônio do pai e da mãe durante esses anos de Fausto. O garoto tem uma boa imagem do tio. Ele demorou alguns anos para ver que esse tio pegou a grana do pai dele, da mãe dele, suada, ganho com muito sacrifício e gastou tudo, embolsou uma parte e... Ele continua tendo uma imagem simpática do tio, porque o tio era um tio carinhoso, mas o tio ferrou com a vida dele. Esse tio se chama JK. Ele pegou as finanças do país, que não eram grande coisa, mas estavam meio em ordem, e mandou ficha. O Brasil sai de um patamar de inflação razoável, como a gente tem hoje, vai para uma inflação alta. Ele cria o primeiro ciclo de inflação alta moderna, que depois vem o regime militar e consegue trazer para baixo por um tempo. Né? Depois vem outro ciclo alto, enfim. Os voodoos econômicos desenvolvimentistas, que eu não preciso falar. Mas o JK, ele estoura com as contas públicas, joga a inflação para cima. Quem quiser mais detalhes de contas públicas e de inflação, tem uma aula que a gente colocou lá em aulas de economia sobre isso, que eu falo com o Paulo Enéas. Ali eu conto um pouco mais dos mecanismos. Essa foi a mágica que ele fez. Ele gastou um buzilhão de dinheiro, alavancou, todo mundo consumiu, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre,
e depois veio a conta para ser paga. Não tinha herdeiro político, não tinha uma linha clara, estratégia clara de política, ele tinha, vamos gastar, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Fez, construiu as obras, ficaram prontas, e ficaram prontas. A cidade, está lá, Brasília é uma cidade, eu particularmente gosto, é um estilo Bauhaus com um rebolado. Então é diferente, é exótico, né? Eu gosto do estilo Bauhaus, mas o Bauhaus é aquela coisa séria, né? O estilo de Brasília é um Bauhaus com curvas, com um tropical rebolado, é bonito. Eu gosto particularmente. Você vai falar assim, ah, mas as casas, as construções não são meio inóspitas, algumas são. Mas mesmo assim é como o JK. Não é o ideal, mas eu gosto, não tenho o que fazer. O que eu não gosto foi no que se transformou a Praça dos Três Poderes. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Brasília foi toda feita durante o período JK. E a parte mais famosa é a Praça dos Três Poderes. Aqui está a praça, aqui está o Palácio do Planalto, né? Que é onde fica o presidente durante o dia, ele trabalha aqui, o presidente, o executivo. Aqui é o legislativo, né, que tem aquelas... Então o Congresso Nacional está aqui. E aqui fica um maravilhoso, exuberante, o Olimpo e suas excelências do STF. Então aqui fica o legislativo, o judiciário. Por isso que a Praça dos Três Poderes, executivo, legislativo, judiciário, e, mais recentemente, eles construíram o Panteão dos Heróis, para falar justamente do passado. E esse Panteão dos Heróis, ele é muito emblemático. Ele tem 3 muretas, que representam as 3 Forças Armadas, e dentro você tem o livro dos heróis, que é onde você escreve o nome de cada um dos heróis que a nação acha importante até aqui. E é sobre isso que a gente vai falar, dos nomes que estão aqui representados, porque eles dizem muito até o momento do que a gente contou da história. E a partir daqui a gente vai começar a falar dos heróis e dos não heróis, porque até aqui eu só descasquei, né? Pô, então parece que eu só tenho rancor no coração. Deixa eu apagar a luz aqui e a gente já fala deles, tá bom? Eu vou contar um segredo para vocês a meu respeito que eu acho que pouca gente conhece. Eu fui escoteiro. Fui não. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. E tinha uma história de um escoteiro que estava envolvido num acidente de trem, né? Ele estava no trem, o trem sofreu um acidente e ele socorreu, ele também se feriu, ele socorreu um monte de pessoas e deu prioridade para as outras pessoas, mas ele mesmo acabou morrendo, estava sangrando, ele não falou sempre para ajudar os outros. E ele tá, essa história se falava na UEB, União dos Escoteiros do Brasil, você estava lá sempre envolvido, e ele está no Panteão dos Heróis. Dentro do Panteão, uma construção já na fase final ali do Oscar, você vê que já destoou um pouco com as obras iniciais. Está lá o Panteão, aliás o Panteão chama Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Lembra do Tancredo que eu falei? Está lá representado. Então, o Carlos Viana era esse escoteiro e ele tá o nome dele escrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, no livro de aço, porque as páginas são de aço e você grava o nome dele depois que o Congresso Nacional aprova, por lei, a inserção do nome desse herói no livro de aço. E o que é esse livro? Está lá representado diferentes grupos. E visivelmente você vê que esses grupos se mobilizam, às vezes até para contrapor a indicação de um nome que estava lá previamente indicado. É um jogo de poder, é um jogo de construir, reconstruir, contar e recontar a história. Por quê?
De novo, a história não serve para explicar o futuro, serve para dizer quem nós somos, como nós chegamos até aqui. Se nós não sabemos a nossa história, ou se ela tem um monte de viés do jeito que ela é contada para a gente, isso afeta a nossa autopercepção e facilita a nossa condução para um futuro que algum grupo tem interesse. Por isso que há uma disputa surda para inserir os nomes, para colocar nome de rua, para mudar o nome de rua, para recontar a história. Por isso que a história é tão importante. E a gente vai ver esses grupos que eu descrevi, você vai ver exatamente aqui nos heróis. E justamente essa disputa. Então Tancredo Neves, tem que estar o nome dele lá. Por quê? Porque tinha aquela época que ele morreu, foi a comoção e tal. Então Tancredo Neves, beleza. Ulisses Guimarães, que era o par dele, a Constituinte, a Constituição Cidadã. Está escrito o nome do Ulisses Guimarães no livro também. Mas olha que curioso. Você tem o Tiradentes. O Tiradentes, que é talvez o primeiro que a gente vai trazer, porque depois dessa aula eu estou falando aqui agora do Panteão dos Heróis. Eu vou falar dos heróis, só que eu vou falar de um jeito diferente. Eu vou fazer uma disputa, um Ultimate Fighting, um octogonal entre os heróis. Na mesma categoria, como você vê visivelmente essa disputa, eu vou colocar dois heróis no ringue e quem vai decidir quem é realmente o herói vai ser você. Então, o primeiro herói, Tiradentes, está lá no livro. Não vamos falar do Tiradentes, vamos só falar por que ele está lá. Teve a Inconfidência Mineira, o Tiradentes não era um personagem tão conhecido, acabou se tornando meio, 100 anos depois da morte dele, ele foi recriado, ele foi reinventado. A gente vai falar sobre isso. Mineirada, não fica brava. Eu gosto de Minas Gerais. Mas ele foi recriado para ser o herói da independência do Brasil republicano. Porque quem fez a independência do Brasil foi a dona Leopoldina, o José Andrade e o Pedro I. Esses são realmente, o trio principal. Mais pessoas estavam envolvidas na independência do Brasil, mas esses três são os responsáveis pela independência do Brasil como nós o conhecemos. Pelo fato do Brasil não ter se dividido em vários paisecos republiquetas, eu diria que eles são os patronos da independência. O Tiradentes, ele é criado para colocar colocar um peso de oposição e ajudar a desconstruir a família imperial, Dom Pedro I, etc. e tal. Mas Dom Pedro I está no livro de Aço. O segundo não está. Estão tentando passar um projeto de lei para colocar o nome do Dom Pedro II lá. Quando você pega, você vê visivelmente, por exemplo, nomes. O Chico Mendes, que era um seringueiro, um líder seringueiro, lá do Acre, está lá no livro dos heróis. Tem também, para contrapor, o Coronel Plácido, que foi o líder, da revolução, do movimento que criou o Acre, separou o Acre da Bolívia e acabou sendo incorporado ao Brasil. Então, um contrapondo o outro, um Coronel Plácido e o Chico Mendes. Você tem, por exemplo, outra coisa interessante, essa marcação de território entre as três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército. O Exército é mais forte hoje em dia. A Marinha, na época do Império, era muito mais forte do que o Exército. O Brasil chegou a ter uma das maiores marinhas do mundo, fato. Então você tem aqui o Duque de Caxias. Na própria entrada do Panteão, você vê esses três muros curvos. Você vê que cada um deles é para uma das três forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem o Duque de Caxias representando aí o Exército. Você tem o Almirante Tamandaré e o Almirante Barroso. Pô, mas eu pensei que era brincadeira, Almirante Barroso não. Almirante Barroso foi um importantíssimo herói, que ele ganhou a Batalha de Riachuelo, na Guerra do Paraguai. Eles estão lá. Pô, e a aeronáutica, como é que fica? Então, deram a patente de marechal para o Santos Dumont. O Santos Dumont nunca foi militar. Botaram ele de marechal. Acho que o Santos Dumont, sem dúvida, é um herói da pátria.
E aqui ele está representando como marechal a Força Aérea. Podiam ter colocado aí, de repente, alguém da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, podia ter colocado, né? Mas enfim, essa contraposição, né? Você vê aqui o Deodoro, eu acho que deveriam colocar o Dom Pedro para contrapor. Aí você vai notando aquele período do começo da República, depois mais adiante com os golpes que vão e voltam às Forças Armadas, aí chega o pessoal do marxismo cultural. Não estou falando que não tem que ter um nome, a gente vai depois apresentar cada um deles e ver se eles são os heróis mesmo. Por enquanto estou só apresentando os nomes. Eles inseriram o Zumbi do Palmares como um herói do Brasil e depois, como não podia ficar só um homem, botaram a Dandara para fazer par com ele como uma heroína do Brasil. A Princesa Isabel, a Dona Leopoldina, eu acho que a Anita Garibaldi está como heroína do Brasil. Colocaram outros nomes também, que eu também considero maravilhosos, heróis. Villa-Lobos, compositor fantástico, Carlos Gomes, Machado de Assis, tá? Apesar do movimento recente, daí dos intelectualoides de esquerda falar que Machado de Assis é péssimo, que não tem que ler, os jovens não tem que ler Machado de Assis. Mas tá aqui, conseguiram ainda salvar. Olha que curioso. Agora, Getúlio Vargas está lá. Getúlio Vargas está como um dos heróis do Brasil. Está escrito o nome dele no livro de aço. Mas botaram também os 4 integrantes da Revolução de 1932 que morreram num protesto e ao marco do inicial do conflito. O MMDC, os 4, também estão lá. Um para fazer contraposição ao outro. Depois você tem o José Bonifácio, Frei Caneca, né? Pessoas assim, José Bonifácio sem dúvida, é um dos pais da pátria. Frei Caneca está envolvido ali na revolução, na rebelião da República do Equador, no Nordeste. O cacique Cepé, que está contra, que ele se mobilizou ali nas missões contra os bandeirantes, na Guerra das Missões. Curiosidades extras, como herói, já no livro de heróis, escrito no livro de aço, está o Leonel Brizola, o Miguel Arraes, entre outros que estão vindo aí. Nesse embate entre os grupos, você tem até na área cultural. Porque, por exemplo, está lá o nome do Antônio Conselheiro, que é o líder da rebelião de Canudos. O nome dele está lá no livro de aço. Mas tem também o Euclides da Cunha, que relatou exatamente a revolta de Canudos, o massacre de Canudos. Então você vê justamente essa contraposição, não absolutamente em todos os nomes, mas você vê essa participação dos grupos para demarcar território. Quando você começa a analisar essa demarcação de território, a gente tem que admitir, nós conservadores, nós que temos a preocupação em conservar o futuro para as nossas famílias, é meu compromisso com quem é. Eu quero que o meu neto, meu filho, o meu bisneto, o meu tataraneto sejam brasileiros, tenham as suas casas, as suas propriedades, o emprego, renda, não sejam explorados pelos oligarcas, não sejam roubados. Esse é o meu compromisso. Nós, conservadores, estamos perdendo esse jogo de lavada, hein? Mas eu não quero polemizar agora, porque as próximas aulas de história serão justamente sobre os heróis. E aí, quem vai decidir quem é herói ou não é herói? De novo, vão ser vocês numa disputa no octogonal. Obrigado, gente!